em queda. Sobre o impacto destas medidas e deste corte, deste bloqueio, contingenciamento, eu converso agora com Solange Surur, diretora de macroeconomia da gestora do UBS aqui no Brasil e colunista do CNN Money. Boa tarde, Solange. O que você achou do que foi anunciado lá em Brasília? Boa tarde, Naco, tudo bem? Então, eu acho que o mercado, o primeiro movimento do mercado foi olhar o total do contingenciamento e do bloqueio. Não, então, 31 bi supera o que estava sendo ventilado, né? Que era alguma coisa mais próxima de 20 bi no total. Então, foi melhor, então acho que o mercado reagiu a isso. Agora, o aumento de imposto, o IOF, acho que trouxe aí água fria e trouxe essa inversão do comportamento, porque no fundo, né, existe o diagnóstico de que a gente tem um problema muito grave em gastos obrigatórios, como o próprio ministro Haddad acabou de falar, né, é um problema que exige uma reforma da Previdência e um redesenho de alguns programas sociais, principalmente do BPC. Só que, a gente está lidando com isso muito gradualmente, até agora não há proposta nenhuma e não há previsão, né, de que isso vai ser resolvido, até 2026, até o final de 2026, então a gente vê com mais um aumento de carga tributária, né, que mal ou bem vai pegar uma parte do setor produtivo, certamente, e é um encargo maior também para remessas, essas remessas que foram ditas aí por Barreirinhas da Receita Federal para o exterior. Então, eu acho que o diagnóstico existe de que a gente não está fazendo um primário suficiente, que em 2026, muito possivelmente, a gente vai ter problema para fechar na meta e problema para cumprir com o arcabouço, e a solução que foi dada é mais um aumento de imposto. Sobre o IOF especificamente, é, este aumento, em termos práticos, e quando a gente observa a atividade, Solange, é como se a gente estivesse jogando areia numa máquina e aí a economia passa a funcionar de uma maneira menos azeitada. E emenda uma outra coisa sobre isso. Esta elevação do IOF sendo direcionado para seguros, crédito PJ e câmbio, ajuda alguma coisa no esforço do Banco Central em tentar conter a demanda? Sim, eu acho que nesse ponto, ajuda o Banco Central, né, porque você vai ter um custo de crédito mais caro para determinados setores, então esfria a demanda. Agora, se isso não vier junto com uma possibilidade maior de queda de juros, né, a gente já teve alguns momentos na história onde, o Banco Central inverteu, principalmente, né, um momento específico que o Banco Central inverteu a política monetária junto de um anúncio fiscal, mais robusto, né, apertou um pouquinho o freio no fiscal, soltou a política monetária. Então, para que o IOF ajude a política monetária a fazer, desacelerar a economia, os juros não podem realmente cair tão cedo. Então essa promessa do Banco Central, ou na verdade esse comunicado que eles estão comunicação que está sendo feita de que os juros vão ficar altos por muito tempo, precisa ser realmente seguida, né. E de fato joga uma areia, assim, na engrenagem, porque o IOF de câmbio sempre é algum tipo de restrição maior para a liberdade de capital, né, se a gente, pensar numa economia que quer ser flexível, que não quer ter tanta, areia realmente no meio do caminho, e um imposto sobre remessas é sempre negativo. E olhando do lado das despesas, você já mencionou a necessidade de uma nova reforma da Previdência. É, o que daria para fazer? A reforma da Previdência é uma mudança profunda, né? É uma mudança constitucional. Seria possível ter algum tipo de medida mais de curto prazo para tentar conter essa escalada, tanto dos gastos do INSS tradicional, aposentadorias clássicas, e mesmo do BPC, que foi um ponto ali destacado pelo ministro Haddad e também pela ministra Simone Tebet. Como contesta as duas linhas do orçamento, Solange? No fundo, a reforma da Previdência, acho que grande, parte dela não precisa ser feito de forma de PEC, né, ela é feita em forma de PEC, porque o governo fica com o risco da judicialização. E, de fato, isso acontece muito. Então a gente acabou indo para uma situação onde quase todas as reformas no Brasil, né, a que virá, espero eu, um dia administrativa, seja feita via PEC, mesmo podendo ser feito via lei ordinária. Porque hoje você tem esse risco de judicialização
muito grande e grande parte dos processos o judiciário acata, e aí realmente o processo fica muito longo e muitas vezes com efeito perverso. Então, de fato, uma grande reforma, me parece que o caminho mais seguro é acabar sendo feito por PEC. Mas na reforma da Previdência, o caminho, acho que de curto prazo, que seria mais eficaz, é mudar a regra do salário mínimo. Né, na verdade, esse foi o grande problema pelo qual os gastos da previdência estão crescendo tanto nos últimos anos, porque o salário mínimo cresceu muito acima da inflação, né, com a nova regra que relaciona o salário mínimo ao PIB de 2 anos atrás, indexa ao PIB. Parece ser um tabu nesse momento, principalmente com a aproximação das eleições, não só para presidente, mas para o Congresso mexer nisso, né, assim como mexer no BPC. Todas as regras de pente fino que foram anunciadas, etcétera, não estão dando efeito nenhum e acredito que não estejam nem sendo colocada mais em prática, dado também a impopularidade. Então, eu não espero que nada aconteça via lei ordinária, via PEC, até o final de 2026. Ai, Solange, modo de espera, né? Espera pelo mundo da política. Solange Surur, que bom tê-la aqui para entender este cenário que às vezes é tão nebuloso da economia brasileira. Solange, obrigado pela conversa. E agora já são 18 horas, então eu já posso te dar uma boa noite. Um beijo. Obrigada, boa noite, tudo bem. Tchau, tchau.